Pois bem, pessoal, tudo bom? Estou aqui de volta, eu, mestre Sandrão, com mais um quadro de entrevista para vocês, tá bom? Hoje nós temos aqui de volta, eu falo de volta, porque nós tivemos grandes problemas técnicos, né? Para realizar a entrevista, mas, enfim, hoje nós vamos realizar a entrevista com o mestre Guerreiro do grupo Luanda. E está aqui presente com a gente o mestre Guerreiro. Bom dia, Guerreiro, tudo bom? Bom dia, mestre Sandrão, bom dia, rapaziada, tudo bem? Mestre, vamos começar essa entrevista, vamos ser bem direto, que o pessoal está afim de escutar a sua palavra, né? Essas entrevistas, mestre, são entrevistas para que a gente possa conhecer um pouco mais da vida do mestre dentro da sociedade, da vida do mestre dentro da capoeira, começando aí pela capoeira, né? Nós queremos que você conte essa história, como foi que surgiu o Guerreiro, né? Desde pequenininho, aquela influência que você teve de alguém para poder fazer capoeira e tudo mais. É a sua parte agora. Vai lá, Guerreiro. Tá certo. Bom, primeiramente, obrigado, né, Sandrão, pelo convite. Eu estou aqui trabalhando mais do que nunca e estar à frente de um trabalho não é tão simples, né? E a gente tivemos esse contratempo aí da tecnologia, mas agora acho que vai dar certo. Eu começo capoeira, Sandrão, no bairro onde eu cresci, né? Eu não nasci aqui em Goiânia, eu nasci no interior e que mais tarde se tornou estado de Tocantins. Mas eu mudei aqui para Goiânia com 2 anos de idade. E eu comecei na capoeira lá no setor sudoeste, no projeto da Associação de Moradores. Eu lembro até hoje, o presidente da associação era o senhor Walter Souto, né, que levou, então, né, aqueles núcleos de apoio comunitário da época ainda do governo Santillo. Segundo semestre de 87, primeiro semestre de 88, chegou esse projeto para a gente lá, né? Então, o Walter Souto, ele conseguiu, né, levar esse núcleo de apoio comunitário. Então, tinha o CEMEI, né, que era a creche, né? O NAC, onde eles serviam almoço, né? A associação era todo um complexo ali na praça e que tinha esse apoio ali, era muito legal esse projeto. A criançada do bairro todo ia para lá e a minha irmã, a Regina, ela trabalhava, era secretária na associação e a minha mãe, ela era cozinheira do núcleo de apoio comunitário. Então a gente ia para ali, então rolava um futebol e mais tarde chegou então, né, o professor de capoeira. A criançada do bairro ali, a gente nunca tínhamos ouvido falar de capoeira, né? Capoeira para mim era essa coisa mesmo, era mato. Então um primo do vizinho, eu lembro até hoje, o nome do vizinho era Jean, do primo dele eu não vou lembrar o nome não. A gente reuniu todo mundo lá e amanhã nós vamos para capoeira e tal. E o cara falou, não, capoeira é assim. Ele fez um negócio lá que dizia ele que era ginga, fez um outro negócio que dizia ele que era benção e fez um outro negócio lá que era o macaquinho. E esse foi o primeiro contato, né, que a gente teve da capoeira. E aí, segunda-feira, estava todo mundo pronto, já todo mundo era capoeirista já, né? Moleque, né, rapaz? E fomos para capoeira. E ali, quando nós chegamos lá, encontramos, então, o professor, né? E o professor era o Jacó. Né? O Jacó, né? Que era aluno do mestre Suíno, e ele que dava aula nessa região nossa aí. Né? O Jacó, ele começou em 87, um projeto de capoeira no Jardim Vila Boa, né, através de uma apresentação que o mestre Salário, né, que hoje é conhecido como mestre Lustre, fez. E disse, e aqui é o Jacó, e ele é professor aqui nessa região. O Jacó morava nessa região, né? O Jacó nem era professor de capoeira. E o Jacó, então, começou no Vila Boa, do Vila Boa ele migrou para o Sudoeste. Né? Então,
eu começo capoeira aí, né? Nesse finalzinho de 87, início de 88. Eu lembro dessa parte, mestre, porque eu acredito até que eu fui nessa apresentação do Salário lá, mestre Salário na época, hoje ilustre, e era muita gente, era muita criança. E lembrando a vocês aí que a capoeira tem um grande papel na educação, né? Na educação dos nossos filhos, porque foi ela que juntava aquelas crianças. Nós tínhamos à frente bons referenciais. Isso é muito importante, que a gente possa ter bons referenciais na vida das nossas crianças. E o Jacó, ele tem uma história especial, que ele era um excelente referencial. Tanto que está aí Mestre Guerreiro, Mestre Apache, que são alunos dele, né? E outros, né? Vamos embora, mestre. Continua, então, que nós estamos interessados em ouvir mais um pouquinho dessa história da sua vida. Bom, de lá, do Sudoeste, o Jacó ele migrava muito, né? Então, o Jacó ele tinha um trabalho no Vila Boa, ele abriu um trabalho novo no Sudoeste. Do Sudoeste, ele subiu, ele saiu do NAC, né? Depois de alguns anos, eu acho que em 91, ele foi para o Colégio Sudoeste, né? Que é um pouco mais em cima, já na divisa ali com a Vila União. Do Colégio Sudoeste, ele foi para a Vila União, né? Inclusive, até eu fiz um comentário, né? Eu vi a sua entrevista com o mestre Marujo, né? E eu me lembrei, né? O mestre Marujo, ele foi lá na Vila União, lembrei assim, como se eu estivesse lá agora, nesse momento, né? Uma aula que o Marujo deu para a gente lá na Academia do Jacó, que era na Vila União. O Marujo era muito técnico, ele era diferente, né? Ele era mais tranquilo, sereno, mas muito técnico, né? Muito técnico, a gente era mais estabanado, ele era mais sereno, mas muito técnico, né? Talvez até essa questão mesmo da educação física, da metodologia, né? Uhum. E dali o Jacó, ele deixou de fazer o trabalho no Vila Boa, né? Alguns alunos do Vila Boa acompanharam, veio para o Vila União, um deles é o Apache, né? Outros deixaram de fazer capoeira, e daí o Jacó veio para o setor Garavelo, né? Que eu também acabei vindo para o Garavelo, junto com o Jacó, né? E hoje eu moro aqui, inclusive. Então, ele veio no colégio estadual e depois para a associação de moradores que tem aqui perto da minha casa. E é isso. O que mais que eu poderia dizer? Eu fui pulando as etapas aí, né? Mas Guerreiro, não, com certeza a história tem, e muitas histórias, né? Vai comentando aí. Esse grupo, para que o pessoal possa entender um pouquinho, essa época que o mestre Guerreiro começou a desenvolver dentro da capoeira, ainda nós tínhamos aqui em Goiânia o grupo anglo-regional, que ele tinha vários grupos espalhados. Dentre eles, eu já falei isso aqui, até mesmo na questão da entrevista que eu tive com o Marujo, nós tínhamos o Amanhecer, nós tínhamos a Arte Ginga, que era do Jacó também, nós tínhamos o Beira-Mar, que eu falei que aqui não tem mar, mas tínhamos o Beira-Mar, que era do mestre Pirzorro, que era um grupo grande também, um excelente trabalho. Tínhamos o grupo Cultura, que era do grupo do mestre Marujo. Tinha vários grupos, né? E depois que se funde dentro de um só, que é o Candeias. Mas mestre Guerreiro ainda é dessa época, quando ele começou a treinar capoeira, né? Mestre Guerreiro eu falei para o mestre Marujo o seguinte, que não é algo, não é uma separação de casais, não é nada disso, mas sim evolução, quando o aluno busca outros rumos para que ele possa, porque a capoeira, segundo o mestre Pastinha, é tudo que a boca come, né? Então, quando você busca outros rumos, busca outros ares para poder fazer o seu crescimento, isso é importante também no mundo da capoeira. Você treinou com o mestre Jacó esse tempo todo, mas depois você definiu e está treinando com o mestre Suíno. Então, conta então essa passagem aí para a gente e a questão do Grupo Candeias, o próprio Grupo Candeias, que essa época, quando você foi para o Mestre Suíno, já era Grupo Candeias, né? Fala um pouquinho aí para a gente. Bom, era o seguinte, Sandrão, quando eu comecei a fazer capoeira, tinha o ângulo regional e cada professor tinha o seu grupo. Apesar de que todo mundo era aluno do Mestre Suíno. Era um grupo só que cada um tinha uma autonomia de ter o seu próprio nome, tinha sua logo. Então era engraçado que no Vila Boa o Jacó tinha o Arte Ginga, mas no Sudoeste o Jacó tinha o Amanhecer.
A gente não entendia muito isso, porque que ele tinha dois grupos, né? Mas acho que era assim que era, e depois o Artiginga acabou, ele continuou com o Amanhecer, mas logo depois já também virou o Grupo Candeias. Foi nessa época que você começou a dar aula, se não me engano? Eu comecei, assim, eu comecei a ajudar o Jacó com as aulas, eu não comecei a dar aula, né? Então, eu era assistente, eu era ajudante, eu chegava para fazer o aquecimento, que eu acho que é muito normal. É normal assim lá no judô, é normal assim, né, na capoeira. Eu fazia o aquecimento, eu começava a aula, alguns dias eu dava aula porque ele precisava de fazer outras coisas, né? Então, eu comecei a dar aula muito cedo. O meu processo de ensinar foi muito precoce, né? Eu treinei pouco, também fui formado também com pouco tempo de capoeira, também fui formado, né? Talvez pela minha insistência, eu nem digo dedicação, mas insistência, né? Porque eu sou mais insistente. Mas eu acompanhei a sua história, eu vi uma coisa. Muito precoce, um rapazinho ali, um adolescente muito precoce, já estava dominando tudo, tinha uma responsabilidade incrível naquilo que fazia, e quando fazia bem feito. Isso era importante. A gente tinha essa visão do guerreiro naquela época. Nós éramos mais velhos, mas nós tínhamos essa visão de uma pessoa responsável. Tanto que, quando a gente olha um capoeirista, pessoal, pequenininho, já iniciando ali, só da gente olhar que é mais velho, a gente já sabe para onde é que ele está se inclinando. Com certeza você também já sabe isso, né, guerreiro? A gente já olha e fala, poxa, esse moleque vai ter futuro. Não é isso? E lá naquela época a gente falava, esse moleque vai ter futuro. Tanto é que eu me lembro de uma fala a gente já usava aquela graduação já da BPC, né? Então eu era verde escuro, né? Eu era o monitor, o graduado, né? E o mestre Chino falou para o Jacó, falou, rapaz, esse menino precisa ter um nome de guerra forte, porque esse menino vai ser um professor do grupo no futuro, né? E aí foi aí que surge o guerreiro, né? Porque aí o Jacó, porra, tem que ser um nome forte. Nome forte para o Jacó era nome de lutador, né? Então era gladiador, Kona, era só aquelas coisas assim, né? E aí, ele chegou nesse nome, né? Que era o guerreiro, né? Então é dessa visão mesmo que você está falando, é que acabou surgindo o guerreiro, né? Porque, como é que eu falo, Sandrão? Em 93, né, 93, no Jardim América, o Jacó tinha uma aula lá à noite, segunda, quarta e sexta à noite. Só que ele começou a não ir mais nessa aula e essa academia foi ficando para mim. Uhum. Então, nessa academia passou, vou falar algumas pessoas que você conhece, que passou ali. Então, nessa academia passou a Sinhá, né, que era minha aluna, que depois virou aluna sua. Passou o Mano, que já era capoeirista dessa turma do Passarinho, mas que passou ali comigo. E eu acho que ultimamente ele está na Europa, no Nagô. Passou o Coringa, que hoje é contramestre do Grupo Candeias. Né? Passou o Leitão aprendeu a gingar comigo ali, né? Que hoje também é contramestre do Grupo Candeias, está lá nos Estados Unidos. Fazendo um grande trabalho. Uhum. E aí vai. Né? Então, algumas pessoas dessa época aí que começaram ali ou que passaram por ali, dentre outros que também passaram ali, que eu não vou me lembrar agora. E um dia, né, o mestre Apache chegou lá na academia, né, e às vezes tinha 10 alunos, às vezes tinha 2 alunos, e não era uma academia assim, uma academia de bairro, muito simples, né? E o Apache falou, guerreiro, você vai ficar aí, cara, nessa aula aí. Eu ia a pé, né, da casa da minha mãe, da onde eu morava, que eu morava com a minha mãe ainda nessa época, para o Jardim América e voltava à noite para dar essa aula, né? Rapaz, vamos largar a mão isso aí, vou alugar uma sala lá no Vila Boa, a gente vai ter um tantão de aluno. Apache empreendedor. Eu vou alugar a sala, como é que eu vou alugar a sala, Sandrão? Não tinha uma bicicleta, né? Como é que eu vou alugar? Não, vamos embora, eu vou alugar essa sala lá, e aí eu tenho um horário, você tem outro horário, e eu topei, fomos. Então, em 1994, a gente começa uma aula nossa, propriamente dita, né? Porque essa aula, por mais que ela já era minha, eu tinha ela como sendo do Jacó. O Jacó já não ia mais, mas eu tinha essa aula como era do Jacó. Então, nessa época, eu já era instrutor de capoeira, né? Então, em 94, eu era instrutor de capoeira. E
E quando nós começamos essa aula, no Jardim Vila Boa, foi o que o Apache disse. O Apache tinha aula da tarde e eu tinha aula da noite. Eu estudava no colégio ainda, nessa época, eu fazia o ensino médio, estava terminando o ensino médio, trabalhava à tarde na Secretaria Municipal de Saúde, naquele programa do ProJovem, era ProJovem ainda, né? Hoje é Jovem Aprendiz, Menor Aprendiz, não sei. E à noite eu ia para lá, segunda, quarta e sexta, dar essa aula. Terça e quinta eu ia para o DCE, onde eu treinava com o mestre Suíno, e sábado e domingo eu vinha para cá, para o Garavelo, para a associação, onde eu treinava com o Jacó. Dessa forma você já começa a fazer sua passagem, treinando lá com o Suíno, com o Jacó? Eu, de verdade, Sandrão, desde do cordão amarelo, né, porque a gente chamava cordão amarelo, eu já fazia aulas do mestre Suíno, mas eu era aluno do Jacó. Né? Então, aí do cordão amarelo eu fui para o verde escuro, do verde escuro eu fui para o amarelo escuro, e nesse período é que eu realmente desvinculei do Jacó, né, e passei a ser aluno do mestre Suíno. Em 1994. E eu fui aluno do mestre Suíno. Aí, em 96 eu me formei, em 98 era formado, depois professor. Né? Em 98 eu peguei a corda roxa. Lá no eu lembro da sua dedicação lá com o mestre Suíno, e você vai falar um pouco dessa dedicação, porque nós estávamos treinando ali, você seguia tanto o mestre para tudo quanto é lugar, que o mestre ia passar um movimento novo, a gente ficava boiando um pouco, mas o Guerreiro estava fazendo, a gente não entendia o motivo, mas o motivo é que o Guerreiro já tinha treinado em outros lugares, e nessa época, já me fala aí, você tinha um apelido, não o apelido Guerreiro, que era o original, mas diante de você estar tão perto do mestre ali, a gente colocou um apelido em você. Qual foi? Rapaz, eu até acho que quem fazia essa sacanagem era o Jarrão. O Jarrão era sacana. Você lembra do Jarrão, né? Lembro. Eu acompanhava o mestre muito, né? Eu estava sempre... Eu saía do ProJovem e ia a pé, da Praça Cívica para a Praça Universitária. A pé, Sandrão. E por que eu ia diferente? Então, eu chegava muito cedo. Né? E quando tinha os eventos, eu sempre ajudava na organização e tal. E logo o Jarrão começou com essa história. Então, eu tinha um apelido carinhoso, né? Pejorativo. Além do Guerreiro, os caras me chamavam por trás, assim, nos bastidores, de Capachão. Mas eu tinha um objetivo, eu tinha um foco. Né? Tem uma história, Sandro, que diz o seguinte... Ficou muito perto da fonte, né? Estava ali junto, o mestre Suíno, sugando tudo. Eu lembro disso. Os discípulos dos antigos mestres, e não estou falando dos mestres da capoeira, não, estou falando lá atrás, ainda na história, não é? Quando eles queriam aprender com os mestres, eles se mudavam, né, para as casas dos mestres, para poder entender como que os mestres viviam mesmo. Né? Então, é algo muito mais profundo. E eu queria realmente ser mestre de capoeira. Eu tinha um foco, eu tinha um objetivo, eu queria ser. Eu tinha na minha cabeça, desde criança, que eu seria um mestre de capoeira. Eu contava assim, ó, com tantos anos eu vou chegar lá. Né? Eu tinha esse foco. Então, eu queria aprender mesmo. Então, eu ficava olhando como que pegava no cachixi. Eu lembro a primeira vez que o mestre falou para mim assim, pega esse berimbau aí, toca aí. Você sabe pegar no cachixi? Quando ele viu eu tocar o berimbau, ele falou, você está aprendendo. Cara, eu não sabia fazer salto mortal, sabe? Eu não sabia fazer macaquinho, porque era duro. Eu tinha que saber fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu aprendi na academia foi tocar o pandeiro. Foi cantar uma música com aquela voz rouca, né, que eu tinha, né, que eu continuo tendo essa voz rouca, mas naquela época de adolescente oscilava, né? Né? Mas tocar o berimbau, para mim, era algo muito fácil. Igual era fácil para o Rubinei fazer macaquinho, helicóptero e salto mortal do AU aqui, sem nada, né? Para mim, tocar o berimbau. E, mestre Guerreiro, aproveitando aí também, essa época, mas no meu começo, praticamente foi igual, porque eu cuidava da orquestra, né, dos instrumentos lá.
eu que fui a pessoa que... Porque a gente via tudo pela televisão, a gente não tinha esses cursos como nós estamos tendo hoje. A gente via o cara fazendo um cachixi e a gente tentava imitar. Cara, se você vê os primeiros cachixi, como saía, tudo torto, tal, não sei o quê, de repente a gente foi aperfeiçoando. Eu fui um dos primeiros a fazer cachixi no nosso grupo, né, no nosso trabalho. Comprávamos sim de outros, mas só que aquele que tentou, eu fui um dos primeiros devido a essa aproximação do mestre e a exigência do mestre. Porque eu acho que você concorda comigo, se o mestre hoje tem grandes alunos, o mestre tem grandes alunos, é porque o cara é muito exigente, é exigente aos extremos, né? E isso fez com que nós tivéssemos aí dentro desse bolsão, né, de capoeira aqui de Goiânia, grandes capoeiristas. Gente, eu vou dar um recado para vocês. A semana que vem, nós vamos ter aqui no nosso canal o prazer de estar entrevistando. Já conversei com ele, espero que dê tudo certo, não tenha nenhum atrapalho. Já conversei com o mestre Carcará, mestre Guerreiro. Conversei com o mestre Carcará, aqui de Goiânia, e ele vai estar falando a respeito da vida dele, do grupo, dos trabalhos que ele realizou, tá? As histórias de capoeira, ele vai estar aqui com a gente. Então, a semana que vem, vocês não percam, não, aqui no nosso canal. Outra coisa que é importante, dê o joinha e se inscreva no canal. Eu fale para os seus alunos, mas que eles se inscrever no canal, que vai ter muitas novidades, você sabe disso. Vamos continuar. Você, então, fez essa passagem aí para o grupo Candeias, né? E a sua história é bem vasta. Se a gente for ficar conversando aqui, vai ser quase 3 horas de conversa, que as outras reuniões foi mais ou menos isso. Então, você foi para o grupo Candeias. De repente, você se aventurou pelo Brasil, mestre Guerreiro. Você teve um contato, acho que o primeiro contato que você teve foi em São Paulo, né? Pelo Grupo Candeias, e até você morou lá uma determinada época. Conta essas dificuldades aí que o pessoal está curioso. Bom, eu vou começar, eu vou lá na frente, depois eu vou voltar, que eu acho que isso é importante. Quando eu passo a ser aluno efetivo do mestre Suíno, já éramos todos Grupo Candeias. Né? Nessa parte de transição, como é que eu falo? Acho que o mestre Maruja classificou isso bem. O mestre Suíno chamou todo mundo e disse, olha, agora para frente nós vamos todos usar um mesmo nome, né? E vamos ser um único grupo, uma única. Né? Algumas pessoas relutou um pouco, o mestre Marujo não acompanhou, o mestre Salário não acompanhou, o Jacó relutou, mas acompanhou. Então, nessa época, nós já éramos todos Grupo Candeias, né? E eu fiz, né? O Jacó, ele me apresenta para a capoeira. Ele me apresenta a capoeira. Né? O Jacó me leva para o mestre Suíno, né? O mestre Suíno foi a minha sede de crescer, de aprender mais, de avançar. E o mestre Suíno, ele me leva, né, para vários eventos de capoeira. Ele oportunizou que eu pudesse conhecer outro mundo da capoeira, né? Então, é Brasília, é São Paulo, é Minas Gerais, é Paraná, e aí vai. Né? Então, assim, eu tive a oportunidade de viajar, de estar nos grandes eventos. O mestre sempre trouxe muitos mestres aqui em Goiânia também, né? Então, a gente teve esse contato com vários mestres, né, em grandes eventos. Né? Eu me lembro desde 90, naqueles eventos que tinha, né, Goiás Mostra Suas Pernas, né? Já eram muito grandes os eventos aqui. Aquele evento de 95 também com a BPC, é um evento muito grande, que inclusive a gente teve aquela oportunidade de ter uma gravação, né, de um disco, que depois a gente teve a gravação também do material que foi só do grupo daquela época. E assim, eu fui para São Paulo. Né? Então, um pessoal de São Paulo entrou no Grupo Candeias naquele período, salvo engano, em 96, Gaguinho, Iba, Cido, Nadu foi depois, Pardal, que era do interior, né? E aí foi o Cobrinha, foi o Tizil, e depois fui eu, para São Paulo. E aí, quando eu comecei para São Paulo, acho que foi em 97, 98, eu ia, mas fazia ali uma aula com o mestre e voltava. Né? Nós dois já fomos juntos lá para o Saliba de carro, né? Já tive uma oportunidade que eu fui mais o Secão, né?
mas o Ronan, né, o Grilo, de carro lá para São Paulo, fazia esses cursos. E depois... Essa época já estava no sistema Candeias, né? Já, nessa época já. Depois nós vamos falar um pouquinho do sistema Candeias para o pessoal ficar por dentro também, eu vou falar. Na verdade, o Gaguinho, ele se filiou ao grupo, né? E a gente ia passar o sistema de ensino. E aí o Gaguinho veio em 97, aqui em Goiânia, naquele evento que eu fiz, que foi o lançamento da Movimento, a loja do Capoeira. Foi um evento muito grande. Tinha gente de muitos lugares, né? Gente assim grande da capoeira. E ele ficou maluco. Quando foi em 98, que teve a Copa do Mundo, e eu fiz um evento no Jockey, então eu trouxe naquela época lá o mestre Peixinho, o mestre Tony Vargas, veio o mestre Luiz Renato de Brasília, tinha lá o mestre Goiano e outros, né? Fora a rapaziada que dava o suporte, que já era do grupo, né? Então estava todo mundo lá, um evento muito grande, tinha outros capoeiristas que eu não vou me lembrar agora, e o Gaguinho me fez o convite para eu ir para São Paulo. E aí nessa época eu deixei tudo aqui, deixei o meu trabalho. Eu trabalhava no Colégio Anhanguera, tinha carteira assinada lá de professor de capoeira. Eu entrei no Colégio Anhanguera em 97. Primeiro colégio, né, primeira escola que eu trabalhei com capoeira. Antigamente era só academia que eu trabalhava, né? Ali eu larguei tudo e fui para São Paulo. Né? Fui para São Paulo tentar, porque São Paulo era a vitrine de tudo, né, Sandrão? Nós estamos hoje com essa globalização, com essa coisa da internet, nós estamos hoje próximo do mundo. Mas nesse tempo, a gente estava muito afastado do mundo, né? E São Paulo é porta de entrada e de saída do mundo. Né? São Paulo é o coração, o pulmão financeiro, né, desse país nosso. Então, assim, os grandes centros, e Goiânia não fazia parte desses grandes centros, apesar de ter grandes capoeiristas, né, de ter um know-how de capoeira muito grande, mas a gente estava muito distante da Bahia, distante do Rio, né, distante de São Paulo. E eu quis ir, então, nesse enfrentamento, fui para São Paulo. Né, e lá eu fui com o propósito de ser, né, o coordenador ali do Grupo Candeias, daquela época. Então, eu era o coordenador ali. Né? E assim, então, ali passou o Gaguinho, Nagu, Saliba, Cido. Esse Pardal foi embora e os meninos que ficaram lá, no lugar dele, eram o Chavante, né, e o Wilson Chavante e o Caruncho, né? Eles que ficaram responsáveis pelo trabalho ali, que era em Santo Antônio da Posse, depois foi para Mogi Mirim, né, e depois tinha o Carlão, que veio para o grupo mais tarde, eu já estava lá já, mas ele veio através também do mestre Suíno, através do Tizil, lá de Poços de Caldas, e depois veio o Marcão de Andradas, que eu tenho esse trabalho lá até hoje. Com isso, Sandrão, eu fiquei lá em São Paulo e fui criando os meus próprios alunos. Né? O Gaguinho, no início, ele me deu academia. Então, o que ele fez? Ele pegou a academia que era dele, que era uma sede de uma associação de bairros, assim, perto de uma comunidade em Jandira, não era em São Paulo capital, era na Grande São Paulo, né? É um espaço grande, com alguns alunos, que foi o meu começo. Dali eu migrei, eu fui para Osasco, onde eu assumi a academia do Cido, né? E dali eu acabei indo para o Jaguaré, que era uma academia que já fui eu que consegui, e eu dei aula também, Sandrão, numa academia do Palmeiras, lá no Ipiranga. Só que era muito longe, né? Eu ia 1h30 de ônibus, dava 1h30 de aula e voltava mais 1h30 de ônibus. Então, ficava 3 horas no transporte para poder dar 1h30 de capoeira. Era muito longe, acabou não vingando isso daí. Estava com quantos anos? Eu nem lembro. Eu tinha 21 anos. 21 anos, indo para São Paulo, levar a capoeira, enfrentando dificuldades. Daqui a gente sabia, mestre Guerreiro, as dificuldades que você estava passando lá foram muitas, e para que fazer com que a capoeira rompesse as barreiras, né, de Goiânia, de Goiás, esse estilo nosso, né?
e rompesse essas barreiras e fosse para São Paulo. Pessoal, é importante eu estar falando para vocês uma coisa. Nessa época, tinha muitas pessoas que estavam passando por Grupo Candeias. Muitas pessoas estavam passando aí para o Grupo Candeias. E o que acontece? Nós tivemos uma reunião, nós tínhamos uma organização, tivemos uma reunião e decidimos o seguinte, não aceitar de primeira as pessoas, a gente tinha que conhecer um pouco mais essas pessoas. E nessa época eu dei a ideia, mestre Guerreiro, porque eu estava trabalhando no Colégio Anglo Portinari, Goiânia, e esse colégio fazia parte do sistema Anglo de ensino. Vou colocar você aqui de novo. Fazia parte do sistema, isso você não sabe, fazia parte do sistema Anglo de ensino. E esse sistema de Anglo de ensino, ele tinha todas umas regrinhas para que aquele colégio anglo-portinari pudesse estar passando para esse sistema Anglo de ensino. Né? Eles tinham que aceitar a metodologia e tudo mais. Então, em cima disso, nós começamos, então, a organizar o sistema Candeias de ensino, para quando uma pessoa chegasse no grupo, ela não fosse já entrando no grupo, porque a gente não sabia a procedência dessa pessoa. E o grupo, Mestre Suíno exigia muito disso, que as pessoas tivessem responsabilidade, fossem pessoas sérias. Então, aí nós criamos esse sistema que a pessoa ficaria cerca de, a princípio seria isso, 1 ano, namorando o grupo. Nós indo, o pessoal mais velho do grupo, indo até aquele professor, seja ele no Paraná, seja ele em São Paulo, e passando toda a metodologia, o conhecimento da nomenclatura, tudo, a nossa filosofia. A partir do momento que aquela pessoa tivesse esse entendimento do que era o Candeias, aí, e a gente também tivesse o entendimento de quem era essa pessoa, aí nós íamos encontrar e falar bem assim, a partir de agora nós te aceitamos no grupo. Então aqui nós aprendemos o porquê das coisas. Tá? Mestre Guerreiro, mas nessa época aí, então você foi para São Paulo e tudo mais, e aí ocorreu determinadas situações, né, normais da vida, que fez com que você saísse do trabalho do Candeias e desenvolvesse outros caminhos. Né? Fala um pouquinho disso, e aí nós vamos chegar no Grupo Luanda com o Mestre Gelon. Bom, eu queria falar um pouco sobre essa coisa do sistema Candeias aí que você disse. Antes de chegar lá, mas uma coisa vai linkando na outra. Eu participei ativamente, né, do processo de implantação do sistema. Né? Então, a gente ia no Xingu, né, a gente ia no próprio Carlão, em Poços de Caldas, ele fez parte do sistema, né? Ele tinha um grupo dele, que era o Beija-Flor, que fazia parte do sistema e que depois, posteriormente, é que ele realmente entrou para o grupo. Então, eu ia ao Tocantins, eu ia aqui nos interior, tudo aqui, né? Então tem o Nego Vento, né? o próprio Barão, quando foi para a Europa. Então, assim, como eu estava muito próximo do mestre, né? Como eu te disse anteriormente, né? Nós íamos lá para o Saliba, né? Que também fazia parte do sistema, né? Você foi... Posso contar uma história de nós dois aí? Não vou colocar nome não, hein? Certa vez nós fomos numa roda, não sei aonde, não sei que estado que era, porque senão todo mundo vai saber. E eu cheguei primeiro e o mestre Guerreiro estava chegando no outro dia, né? Eu cheguei numa quinta, passei a roda sexta, o mestre Guerreiro ia chegar no sábado. Já chegou na hora da roda. Mas antes disso, o que acontece? Nós estamos ali fazendo o reconhecimento do grupo que queria passar para o Candeias, e quando fomos para almoçar, aquelas pessoas do grupo ali, rapaz, eles começaram a colocar tanta arma em cima de uma mesa, mas assim, de forma assim, que querendo mostrar, se engrandecer, era aquela comunidade ali, querendo se engrandecer e tudo. Mestre, olha aqui, isso aqui é o meu revólver, o outro mestre, eu só estou olhando e falei, poxa, legal, hein? Muito bom, legal. E aquilo ali eu já fui ficando meio preocupado. Eu falei, porra, qualquer porrada aqui o bicho pega, né? Mas, enfim, no outro dia, no sábado, gente, teve uma roda e a roda foi violenta. Tal. Mas a gente ali, né, eu falei bem assim, o quê? Eu vou meter porrada aqui? Ninguém não, eu tô só brincando. E brincando, ninguém me metia porrada, eu tô lá. Chega o Guerreiro com a vontade danada de jogar, que esse menino tinha uma vontade danada de jogar naquela época,
começou a debuiar em todo mundo, pegar todo mundo, todo mundo, todo mundo. Ele era menos graduado ainda, hoje é mestre, né? Cheguei e falei assim, vem cá, fica aqui, do meu lado. Ele falou, não, eu vou jogar, vou jogar. Eu falei, não, você vai ficar aqui, do meu lado. Aí ele falou, não, o que o Sandrão estava inventando? Aí eu fui, terminou a roda, eu vi que ele estava muito exaltado, eu falei, vai ficar feio. Eu cheguei nele e falei assim, guerreiro, pelo amor de Deus, o cara tá tudo armado aí, você tá metendo pé em todo mundo. Você lembra disso, guerreiro? Você lembra? Não vamos falar nome não, mas você lembra disso? É bom a gente ter amigos, né? O rapaz queria me matar, mas ainda bem que ele era parente do professor. Bom, era cunhado. Era cunhado. É assim, né? A capoeira é para ser jogada, né? Então, bom, eu sou jovem, eu vou fazer 43 anos ainda. Eu sou novo de capoeira, né? Eu estou fazendo 33 anos de capoeira. Então, eu sou precoce mesmo. Eu fui formado muito novo. Mas responsável, isso a gente não tira, não. Muito. Tanto que você é o que é, porque você tem essa responsabilidade. Um dia eu falei com um colega meu aqui, eu falei o seguinte, meu camarada, essa história de ser mestre, não ser mestre, você vai se encaminhando nessa direção. Então, com o trabalho que eu tenho, com tudo que eu fiz na capoeira, eu não tinha outro caminho. Eu não tinha outro caminho. Agora, Sandrão, tem um monte de gente que não tem trabalho de capoeira, que não faz nada com capoeira, ou não fez, ou escolheu, inclusive, não fazer, e essas pessoas acabaram ficando no caminho e não foram formadas, né? E talvez elas tenham o mesmo tempo que eu de capoeira ou mais. Mas eles querem ter um título. E, na verdade... Eu acho uma coisa sobre isso aí. Não é você, não é o mestre da gente que dá a corda de mestre, não. Quem dá é a comunidade capoeirística, que a partir do momento que ela observa o seu trabalho, ela reconhece o seu trabalho, ela passa a te dar um destaque que antes você não tinha, te colocar no lugar devido e tudo. O seu mestre vai validar o que a comunidade capoeirística diz, porque ser mestre não é para o seu mestre, ser mestre é para o povo, é para os alunos, para os outros professores também. Você se faz mestre, né? Eu costumo dizer que você não pega uma corda, você se faz. Você se constrói no caminho. Enfim, então, você rompeu lá, aí você sai do Grupo Candeias. Teve um motivo maior para essa saída que você gostaria de falar para a gente? E como foi? Sandrão, eu fiquei no Grupo Candeias até 2006. Então, 2006, logo depois do Open, né, eu acho que foi em junho, agosto, eu acabei tomando essa decisão de não fazer mais parte do Grupo Candeias, né? Então, eu fui até a casa do mestre Suíno, eu me lembro como se fosse hoje, né? Estamos indo para 14 anos, né, disso. Eu sentei ali na sala da casa dele, ele morava ali naquele sobrado do lado do Oba, né, na Vila Nova. Então, estava o mestre Apache, a Alcilene, o mestre Suíno e eu, né, quando nós tivemos essa conversa. Eu, Sandrão, de verdade, do fundo do meu coração, eu tomei essa decisão de sair do Grupo Candeias porque eu não me encontrava mais dentro daquilo que era o ideal de ser o Candeias, né? Eu não tinha problema pessoal com o mestre Suíno, as pessoas implicam muito com questões financeiras, as pessoas falam muito, né? Mas poucas pessoas tiveram a hombridade e a coragem de vir me perguntar, né? Uma dessas poucas pessoas que veio falar comigo pessoalmente, sem ficar falando de fofoquinha, né? Foi o mestre Zil e o contramestre Molejo. Então, assim, eu sou muito direto e reto. Essas pessoas me procuraram para falar comigo, né? E não para falar com terceiros ou ficar especulando por aí, né? Então, assim, eu comecei a divergir, né? Não concordar com os caminhos que estava tendo aquele grupo que a gente viu acontecer, que a gente contribuiu. Claro que o grupo tem uma história de que começou em 77 no SESC, né? Mas essas pessoas foram ficando no caminho. Tanto é que dessas pessoas, dessa época do 77, tem só o Sarará.
né? Que, como diz o Marujo, que era o esqueci, né? E aí outras pessoas foram vindo e outras formações foram acontecendo e esse grupo estoura ali, né? Então, assim, eu vi o grupo estourar, eu vi o grupo acontecer, eu fui fazendo parte também dessa construção, né, desse período para aí que eu chego, que eu inicio, né? Então, foi isso mesmo, as ideias foram divergindo, os objetivos que foram traçados lá atrás, né, já não eram mais os mesmos. E eu disse uma coisa para o Messi, olha, eu não quero ter um grupo grande de capoeira, só quero ser feliz. Eu só quero ser feliz. Né? Assim como você falou, eu tinha conflitos e divergências pessoais com alguns integrantes do grupo e eu não me sentia mais à vontade, então eu decidi sair. Né? E nessa minha saída, saiu o Messi Apache e eu saímos juntos, nós decidimos isso juntos e saímos juntos. Tanto é que o dia que eu falei para ele, falou, então, se você vai sair, eu vou sair, então nós vamos lá falar com o Messi, nós dois, né? Já que nós vamos sair, então vamos lá, os dois, ter essa conversa com ele. Então nós fomos lá na casa do Messi. Eu lembro que essa conversa, ela foi uma conversa meio, o Messi foi pego meio de surpresa, né? Eu não sei se ele imaginava ou se ele não imaginava que a gente tinha essa vontade de sair, né? E ele falou, não, essa conversa não acabou, né? Você vai voltar aqui para a gente continuar conversando. Mas eu já tinha uma ideia formada, né, de algum tempo. Nesse período já tinha saído o Glauber, já tinha saído o Piquenez, já tinha saído o Secão, já tinha saído o Sandrão, né? Eu nem falo que tinha saído outras pessoas, porque essa formação, o Marujo, por exemplo, ele não fez parte da formação do Candeias. Quando do Candeias, ele, né, Marujo e o Salário já não tinham ficado já, né? Então, eu decidi fazer uma carreira solo. Nesse período, a gente não sabia o que íamos fazer. Né? Não sabia. Mas eu logo botei uma coisa na minha cabeça. Eu era muito jovem, apesar de ser contramestre. Eu já era contramestre de capoeira. Né? Uhum. Eu me tornei contramestre de capoeira naquele evento no Jaó, eu acho que em 2001. Né? Então, em 2001, eu me tornei contramestre de capoeira. Então, isso era em 2006. Então, já tinha 5 anos que eu era um contramestre de capoeira, já estava com um trabalho estabelecido em São Paulo, já tinha viajado para o exterior, né, tinha ido para a Europa. Então, assim, eu já tinha feito muita coisa com capoeira. Eu era um professor de capoeira aqui em Goiânia, nas escolas, nas academias. Eu fazia um trabalho numa das maiores academias de Goiânia, que era a Flex, né, que era no Buena Vista, fazia roda no Vaca Brava. Né, então, assim, eu estava um capoeirista já experiente, né, e consolidado, fazia grandes eventos de capoeira. Então, decidi fazer um trabalho que fosse meu. Eu cheguei em todos os meus alunos que já tinham trabalho de capoeira e disse para eles, um deles, eu vou falar bem claro, disse para o Flávio, né, que é o contramestre Flávio, que está em São Paulo. Ele sempre foi de São Paulo, mas nessa época ele era instrutor de capoeira. Eu falei, Flávio, eu estou saindo do grupo, mas você não tem que sair do grupo. Ainda mais você, que tem já uma relação de proximidade com o mestre Chuino, porque eu não sei se eu vou dar certo. Né? E o Flávio falou para mim, eu sou seu aluno e eu vou te acompanhar independente de qual for a sua decisão. Né? E assim eu fiz. Então eu chamei o Nadu e falei, Nadu, eu coordeno o trabalho do grupo aqui, mas você entrou para o grupo pelo mestre Chuino. Então, eu estou saindo, você não tem que sair. Eu falei a mesma coisa para o Carlão. Eu falei a mesma coisa para o Marcão. Mas o Marcão, a história dele começa comigo. O Nadu e o Carlão, a história deles começa com o mestre. Então, o Marcão me acompanhou, o Carlão e o Nadu ficaram no grupo Candeias. Mais tarde, o Carlão saiu e o Nadu é contramestre, está lá em Itapevi até hoje. Né? Então, assim, Sandrão, eu fui muito íntegro, né, com as pessoas. Eu nunca chamei ninguém do grupo Candeias para me acompanhar, nem os que já eram meus alunos.
eu dei a eles a opção de escolher se eles vinham comigo ou se eles ficavam. E vir comigo era algo incerto, né? Porque não existia o Capoeira Luanda nessa época. O Capoeira Luanda foi fundado um ano depois. O Capoeira Luanda não existia. Dentro disso aí, mestre Guerreiro, eu gostaria de dar uma contribuição. Das pessoas que eu vi saindo assim, do mestre e tudo mais, não, você mesmo acabou de falar agora, não foi uma coisa de briga, não foi uma coisa de, sabe, discussão. Por isso que é importante a gente estar conversando aqui, para ouvir de você isso que você acabou de falar. E eu, dentro da minha história, eu gosto muito de falar da história do passado, né, falar do passado, perdão, para entender o presente, para planejar o futuro. Eu gosto muito disso. O que eu observei? Lá no Maruja, a gente conversou. Até eu citei que o grupo Ângulo Regional, eu falei, Maruja, o Ângulo Regional tinha tal e tal pessoa. Ele falou, não, peraí, você está falando de outra geração, porque na minha geração era tal e tal pessoa. Então, eu observei que dentro desse trabalho nosso existiu várias gerações de capoeira. E a partir do momento que o filho está pronto, a partir do momento que o passarinho já está batendo asas, é natural esse desenvolvimento para todos. Isso não é só dentro do Grupo Candeias. O mestre Guerreiro monta o Grupo Luanda, mestre Piquinês também desenvolve um grande trabalho, que é o trabalho do grupo dele, do Grupo Nagô, mestre Secão e outros mestres busca isso, e a capoeira só tende a crescer. E eu tenho certeza que o mestre Suíno, no fundo, ele tem um sorrisão no rosto, porque ele sabe que tem o dedo aí no Capoeira Luanda, ele sabe que ele tem o dedo no Capoeira Nagô, ele sabe que ele tem o dedo em todos os grupos, e vocês hoje estão enormes de grande, com responsabilidade e tudo mais. E aqui, para mim, parabéns, viu? Continua, mestre Guerreiro. Aí você monta o Grupo Luanda, como funciona? Então, depois que nós saímos, eu tive algumas reuniões com o mestre Apache, né? Nós sentamos, e agora? Vamos fazer o quê? Aquela coisa. Era um pouco informal isso, sabe, Sandro? Mas a gente tinha que definir o que nós iríamos fazer, né? E aí um dia eu sentei ali no Jardim América, né? Para conversar com o mestre Piquinês. E o Piquinês, ele me deu uma sugestão. Eu falei para ele, pô, negão, o negócio é que eu sou muito novo, né, cara, e sou contramestre capoeira, como que eu vou montar um grupo para mim, né? Eu preciso de ter um mestre, eu preciso de ter alguém que... E ele falou o seguinte, cara, por que você não procura o mestre Gelon? Aí eu falei, o mestre Gelon? O mestre Gelon vai querer com um guerreiro, né? Porque o mestre Gelon tem mais tempo que ele mora nos Estados Unidos do que eu tenho de idade. Então pensa, o quanto ele está na frente desse processo de mestre, de capoeira, de experiência, o que ele vai querer com um menino, né? 14 anos atrás, 13 anos atrás, que é o tempo que tem o Capoeira Luanda, eu tinha 33 anos de idade. 32, 33. Né? Uhum. Então, ele falou, não, rapaz, o mestre já falou para mim um dia que ele admira muito você, a forma como que você trabalha, a sua seriedade, o seu trabalho, né? Fala com ele, por que você não fala com ele? Porque o mestre Gelon também, nessa época, ele não tinha um grupo mais de capoeira. Ele desvinculou do Capoeira Brasil, que é um grupo que ele fez parte por um período, né? E ele não tinha um grupo mais de capoeira. É importante citar, mestre Guerreiro, só me permita também. É importante citar, gente, que essa passagem que o mestre Guerreiro está falando, né, esse momento que o mestre Guerreiro está falando, é o momento onde ele já não estava mais no grupo Candeias, estava sozinho, e é lógico que nós aqui, nós somos irmãos. Então, o mestre Piquinês, enquanto irmão, quer ver o bem do irmão, e ele sempre teve uma boa aproximação, são amigos, né? Ele é amigo do mestre Guerreiro, como é amigo meu, e a gente está ali se cuidando, né? A coisa não pode parar, a capoeira tem que seguir. Então, quando o Piquinês fez essa sugestão, né, eu liguei para o Chuvisco. Mas por que eu liguei para o Chuvisco? O mestre Gelon, ele tem o Dance Brasil, né, que é uma companhia, eles fazem espetáculo no mundo inteiro. Então, o Piquinês trabalhou com o mestre, o Garnizé trabalhou com o mestre,
Chuvisco trabalhou com o mestre, depois o Frajola, o Curumim, e vários outros capoeiristas trabalharam com o mestre fazendo espetáculo mundo afora. Então, nessa época, Chuvisco estava trabalhando com o mestre. Então, eu liguei para o Chuvisco, né, que era meu aluno, falei, Chuvisco, o pequinês me disse isso. E eu estou sem saber o que fazer, cara. O mestre não está aí do seu lado. Ele falou, tá. Pergunta para o mestre se ele falaria comigo. E o mestre me atendeu, assim, me atendeu de primeira, não é? Me atendeu de primeira, e nós iniciamos, então, uma conversa, não é? E o mestre se prontificou a vir aqui em Goiânia. Então, o mestre vem aqui em Goiânia, a gente tem uma reunião, e daí, né, claro que a gente teve muitas conversas por telefone, internet, essas coisas todas, e aí quando ele vem em Goiânia, a gente começa então a dar o pontapé inicial, né, no que seria mais tarde o Capoeira Luanda. Então, assim, numa expectativa de estar com o mestre chega e propõe. Não, Apache, você tem o seu trabalho, você tem os seus graduados, Guerreiro, você tem o seu trabalho, você tem os seus graduados, eu tenho o meu trabalho, então nós vamos fazer uma fusão. Então, o mestre Gelon sugeriu que fizéssemos um grupo nós três. Então, não foi uma filiação, não é que nós filiamos com o mestre Gelon. Agora, é claro, Sandro. Autônomos, né? Isso tem que ser muito claro, né? A construção do grupo e a relação que foi criada, que foi se tornando. Nós éramos contramestre, um mestre bem mais velho, montamos um grupo junto, mas no caminho nós nos tornamos alunos do mestre Gelon. Isso é inevitável. Tem pessoas que ficam, mais isso, mais aquilo. São pessoas que têm sempre coisa ruim na cabeça. É inevitável que nós criamos um grupo que não existia. Tanto o mestre Gelon, quanto a Apache, quanto eu, somos fundadores do Capoeira Luanda, mas no caminho nós nos tornamos alunos do mestre Gelon. Né? E depois, em 2013, o mestre Gelon ele nos reconhece e faz a nossa formatura de mestre de capoeira. Por que o nome Capoeira Luanda? O mestre Gelon era aluno do Ezequiel, era isso? E fala essa história que o pessoal quer ouvir isso aí também. É até legal que eu te faça uma correção aí, né? Nós não somos o Grupo Luanda, nós somos o Capoeira Luanda. Né? Mas por que isso? Capoeira Luanda foi uma sugestão, né, do nome. Nós fizemos vários nomes, né? Vários nomes assim, e eu falei, Apache, esse Luanda vai ser legal, porque o mestre Gelon vai gostar, porque é uma homenagem ao mestre Ezequiel Martins. O mestre Gelon foi aluno, né, foi formado, foi reconhecido mestre pelo mestre Ezequiel. Inclusive lá no Barracão, lá a gente tem lá uma parede, né, que a gente foi eternizando lá os grandes mestres da capoeira e as pessoas que foram lá fazendo suas contribuições. Então lá tem o mestre Bimba, o mestre Ezequiel, o mestre Gelon, né, eu, o mestre Apache, tem o mestre Suíno, tem o mestre Jacó, né, que são as nossas referências, né, de capoeira. É claro que a gente rompe com essa árvore genealógica e parte para uma outra direção, mas essas referências continuam. Elas não saem da nossa vida, não saem da nossa história. Elas continuam, elas estão lá, Sandro. Você vai ter oportunidade lá no Barracão, você vai ver o que eu estou te falando. Você se formou, mestre, você se graduou enquanto mestre por mestre Gelon, e logo em seguida vem uma situação que acho que é bom ouvir da sua voz, um esclarecimento. Aí mestre Jacó recebe a graduação também de mestre. Conta um pouquinho disso aí para que as pessoas saibam a verdadeira história. O Jacó, ele tem uma história impressionante na capoeira. Então são muitas pessoas que passaram por ele, muitos que são mestres de capoeira, né? E na ocasião, na fala do mestre Gelon, ele disse mais ou menos assim, né? Uau, né?
conhecendo Jacó, ouvindo todas essas histórias, eu considero o Jacó um grande mestre de capoeira. Né? Porque, se você for olhar aqui, eu vou passar aqui rapidamente aqui na minha cabeça, assim, né? Eu não listei nada, mas Falcão é mestre do Grupo Nagô, passou pelo Jacó. Leitão, contramestre do Grupo Candeias, passou pelo Jacó, né? Passou por mim, pelo Jacó, né? Moreno, contramestre, está lá em Portugal, passou pelo Jacó. Né? Aqui em Goiânia tem Mador, né? Mestrando, tem um grupo dele, passou pelo Jacó. Né? Apache, eu, né? O próprio Chuvisco, Tatiana, e outros mais que a gente poderia falar aqui, que são contramestres, que são mestres. Né? O Índio, né? O Índio, na época aqui do Garavelo, o apelido dele era Boiadeiro, está lá na Espanha, você lembra dele lá, né? Passou pelo Jacó. E outros, né? Grandes capoeiristas, pessoas que têm grupos de capoeira, pessoas que fazem parte de grandes grupos de capoeira, né? Passaram pelo Jacó. E o mestre Gelon falou, uau, eu considero o Jacó um mestre de capoeira, né? Pela história e pelo trabalho prestado à capoeira. Uhum. E depois que teve a nossa formatura, toda a cerimônia, aquela coisa emotiva, o Apache me falou o seguinte, vamos falar para o mestre Gelon e vamos reconhecer o Jacó. Eu falei, negão, esse negócio é muito sério. Ele falou, mas... E eu também, na emoção e tal, o Apache tira a corda dele, não tinha uma corda para o Jacó. Tanto é que o Jacó não tem certificado. As pessoas falaram que nós forjamos uma formatura para o Jacó. Não existia formatura para o Jacó. Ali, no calor da emoção, acabou tendo, pelaquela comunidade presente, um reconhecimento do Jacó, que na minha opinião, ele já era mestre fazia muito tempo. Né? Ele só não tinha tido reconhecimento. E uma coisa que é interessante, que tem que ser clara, é que o Jacó já não era também do Grupo Candeias fazia tempo. O Jacó tem o grupo dele, que por acaso o grupo dele é grupo de capoeira Guerreiros de Luanda. Mas o Jacó não é do Capoeira Luanda e o Jacó não era do Grupo Candeias, mas já fazia um tempo. Então, assim, nós não formamos o Jacó mestre de capoeira, viu, galera? Isso é uma ideia que transparece, que ficou. Mas houve ali, naquele momento, ali, sim, um reconhecimento do Jacó. Né? Inclusive, assim, ele fez uma fala lá no momento, né, de agradecimento, de saudosismo, que é bem a característica do Jacó. Mas jamais eu passei na frente de alguém, jamais eu passei na frente, jamais eu não formei o meu mestre. Como é que eu formei o meu primeiro professor de capoeira, gente, sabe? Mas dentro desse conceito, ali naquele dia, realmente entrou para a história com um reconhecimento mesmo, né, do Jacó, enquanto mestre de capoeira que ele é. Né? O Jacó está em Acreúna hoje, com o trabalho dele lá. Ele tem vários professores que dão aula para esses interiores afora aí, e o trabalho dele segue. É um pouco disso. Essa história é uma história meio polêmica, Sandrão. Inclusive, eu tive a oportunidade, depois de alguns anos, de sentar lá com o mestre Suíno, lá na academia dele, conversar sobre esse assunto, esclarecer algumas coisas que foram ditas que não eram verdades, né? Uhum. As pessoas, na emoção, falaram coisas, e eu fui lá, tive essa oportunidade de ter essa conversa com ele. Pessoal, é importante, então, nós entendermos que essas entrevistas com esses mestres famosos aqui, vamos ter outros aí, até mesmo para que eles possam estar contando a história de vida e resolvendo essas situações, a gente ouvindo da boca do próprio mestre como é que foi a situação. Aquela situação que a gente sabe no mundo da capoeira causa aquelas polêmicas todas, nós estamos ouvindo agora da boca do mestre Guerreiro, como foi a situação. Mestre Guerreiro, o grupo seu, o grupo Capoeira Luanda, não é Grupo Luanda, não, Capoeira Luanda, ele está espalhado hoje pelo mundo. Nós estamos já chegando ao final da nossa entrevista. Faz conta essa história aí do grupo pelo mundo
esse desenvolvimento, o crescimento do trabalho, como está hoje. Depois nós vamos entrar dentro das suas particularidades, que é a parte da sua família. Sandrão, quando o Capoeira Luanda surgiu, ele já surgiu internacional, porque foi uma fusão, né, o que eu estava falando para você. Então, o mestre Gelon, ele vem com o trabalho que ele já tinha de anos, não é, com os alunos dele, professores, né, então, um trabalho nos Estados Unidos, né, e nós, né, a Apache e eu, com o nosso trabalho, que a gente já tinha aqui em Goiânia, né, em São Paulo. E o Capoeira Luanda, ele já nasce, né, internacional. Então, nós temos hoje, atualmente, o Apache não faz mais parte do Capoeira Luanda, então nós temos hoje um trabalho nos Estados Unidos, no México, não é? Na Costa Rica, na Colômbia e no Peru, no Brasil. Aí nós temos na Espanha, na França, e nós temos um trabalho também na Ásia. Né? Então, Singapura, Taiwan, nós temos, esses são os trabalhos que nós temos hoje. Temos trabalho também, eu pulei aqui, eu tentei ir na geografia, não sei se eu acertei a ordem, não, mas eu pulei. Nós temos um trabalho também na Alemanha. Né? Nós já tivemos trabalho na Itália e na Holanda, e hoje nós não temos mais esse trabalho. Então, o Dudu não faz mais parte do Capoeira Luanda, e o trabalho da Itália, do Senegal, né? Você conhece o Senegal, e ele é aluno do Mestre Apache, então ele seguiu o trabalho com o Mestre Apache. São tantos lugares que com certeza você deve ter esquecido algum aí, porque o grupo está cada vez maior. A capoeira, gente, ela está rompendo, né, as barreiras aí, se espalhando por todo o mundo. Acredito que é difícil hoje você encontrar um país que não tenha capoeira. E isso é muito valoroso para a gente, enquanto brasileiro, porque nós estamos levando, sim, a nossa cultura, a nossa língua, porque quando nós realizamos o trabalho lá fora, nós falamos em português, as aulas é em português. Depois dali, a gente pode até conversar a língua deles, mas quando eu realizei meu trabalho, por exemplo, fora, os 8 anos que eu passei fora, os meus alunos, eles estavam falando mais português que eu, guerreiro. Só para você ter ideia, tem uma aluna lá que fala um português maravilhoso e diante daquilo que estava aprendendo ali. E a partir daí, galera, o pessoal passa a respeitar não só os capoeiristas. Você que não é capoeirista quando vai lá na Europa, vai tudo, eles passam a te respeitar, te olhar de forma diferente, que sabe, por trás de você, eles sabem que por trás de você tem toda uma riqueza cultural. Nós temos o samba, nós temos a capoeira, nós temos o frevo, temos várias outras. Semana que vem, nós vamos ter uma entrevista especial. Até agora está tudo certo lá com o Mestre Carcará, viu? Acho que vai ser muito interessante também, tem muita coisa para contar. E, gente, coloca o joinha e se inscreva no canal. Incentive aqui o Negão aqui para que a gente possa fazer mais entrevistas para vocês, tá? Mestre Guerreiro, nós vamos entrar agora nessa parte da família sua. Você é casado com uma grande capoeirista também. Conta um pouquinho aí da sua mãe, do seu pai, né, para a gente poder saber um pouquinho dessa história de vida do guerreiro e da sua família, dos seus filhos. Fala aí para a gente. Bacana. Bom, o meu pai, ele trabalhava na roça, né? Então, ele trabalhava de peão na fazenda desses fazendeirão grande aí, e ele migrou, né, daqui do interior, a minha família aqui de Jussara, Tapirapuã. Então, o meu pai migrou, né, com a minha mãe para o norte do estado de Goiás. Então, eles foram ali entre Miranorte, que está na BR-153, né, a Belém, Brasília, e Miracema, que era o norte do estado de Goiás, que mais tarde se tornou o estado de Tocantins. O meu pai morreu, eu tinha 2 para 3 anos de idade. Eu não tenho muita relação assim de pai, de contar essa história toda, né? O meu pai tinha um problema do coração, e no dia que ele entregou a fazenda, né, que ele tinha comprado, o dia que ele vendeu essa fazenda, que ele entregou, ele passou mal, foi para o hospital e morreu. E nós mudamos. Minha mãe,
né? Minha mãe teve 12 filhos, eu sou o 12º filho da dona Sebastiana. Né? A gente conhece ela como Dona Baiana, o pessoal, todo mundo conhece ela como Dona Baiana. Nós mudamos aqui para Goiânia, lá para o setor sudoeste, né, que é o bairro onde eu cresci e onde eu iniciei na capoeira. Como é que eu digo? A minha mãe, sabe, ela trabalhava na casa das pessoas aqui em Goiânia. Né? Então, ela lavava, passava, arrumava, e assim ela foi criando os filhos. Nessa época, alguns dos filhos da minha mãe já eram adultos, então uma irmã minha casou, a outra casou, outro irmão trabalhava, e eles colaboravam, né, com a criação dos mais novos. Né? Então, eu era bem criança, tinha algumas irmãs ainda que eram adolescentes, né? Porque eu, depois de 7 anos que a minha mãe teve, a última filha dela que ela me teve. Então, eu sou bem mais novo em relação aos outros irmãos. E foi assim, cara, que a minha mãe me criou. Uma coisa que é muito legal é que as minhas irmãs e a minha mãe, porque eu fui criado, né, elas sempre priorizaram que eu estudasse. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava, mas eu tinha aquele trabalho de jovem aprendiz, né? Então, eu tinha o meu período de estudar e o meu período de fazer esse trabalho de jovem aprendiz, que não atrapalhava eu estudar, né? Então, dessa família toda, só a Regina e eu que chegamos na universidade, né? E eu comecei muito cedo a ser professor de capoeira. Então, quando eu disse Regina é praticamente uma mãe sua, que eu lembro que para tudo quanto é lugar que você ia, ela estava atrás, olhando, cuidando, né? Até mesmo dentro do seu trabalho, ela é uma pessoa muito importante, né, no grupo, na Capoeira Luanda, né? Sandrão, a Regina, o Capoeira Luanda, ele é uma associação constituída e legal, né? A Regina, Sandrão, só para você ter ideia, ela é a presidente da associação. Eu sou o mestre do grupo. A Regina, ela é a presidente da associação e o Coró, ele é o vice-presidente da associação. Então, na associação... Não, Regina, adoro sua irmã. Na associação, eu sou funcionário deles. E aí vem, então, o seu casamento. Você casou com essa excelente mulher, a Tatiana. E grande capoeirista. Fala um pouquinho dela e dos filhos, vai lá. Bom, a Tatiana é uma paixão de adolescente, né? Nós começamos a namorar adolescente, culpa do Jacó. Gente, tudo isso é culpa do Jacó. Vocês estão vendo tanto que o Jacó é importante na minha vida, né? É culpa do Jacó. Nós começamos a namorar e nos casamos muito cedo, Sandrão. Então, com 21 anos, eu já estava casado, já era pai da Johanna e já estava indo morar em São Paulo. Então, tudo muito precoce. Mas eu digo o seguinte, Sandrão, se eu não fosse casado, se eu não tivesse a responsabilidade de ser pai, talvez eu pense que eu não teria nada também. Porque tudo isso me trouxe uma responsabilidade e uma percepção de construção, de construir. Mas eu não estou falando de construção, de colocar tijolo, fazer casa, não. De construção de vida, de projetos, de almejar, não, eu quero isso, eu preciso fazer aquilo, eu tenho que chegar nesse lugar, né? Então, a Tatiana, nós nos casamos muito cedo, nós casamos, tivemos filho, ela entrou na universidade, nós fomos para São Paulo, tudo assim, né? Tudo. Né? Mas uma desorganização no planejamento, mas algo que fez a gente sentar, pensar e olhar o que nós tínhamos que fazer, né, para conseguir ter uma vida. Sempre então, juntos. Nós tivemos a Johanna sempre juntos. Fomos para São Paulo. São Paulo, Sandrão,
foi um divisor de águas. Foi muito bom para mim a capoeira. Eu me posicionei no cenário nacional, internacional, fiz revista, gravei CD, fui em rodas, conheci pessoas, me fiz visto, né, nesse universo da capoeira e me fiz presente, né, mas nós tivemos que voltar. Tem uma passagem... A Johanna está com quantos anos, mestre? A Johanna vai fazer 22, né? Gente, eu vi a menina pequenininha. Pelo amor de Deus, a Johanna vai fazer 21. 21? Idade que eu tive ela. Ai. Mestre Guerreiro, nós estamos encaminhando aqui. Você quer falar mais alguma coisa a respeito da família? Tem uma passagem que eu queria falar que eu não posso deixar de registrar isso. Em São Paulo, um dia, a Tatiana virou para mim e falou o seguinte, falou, tivemos um problema lá, que a gente perdeu a academia e tal, tivemos que trocar de lugar e usar, você sabe que nem todo mundo acompanha, né? Uhum. Não deu certo ainda. Eu vou voltar para Goiânia, porque lá a gente tem a minha mãe, a sua mãe, nós temos casa, né? Em São Paulo a gente pagava aluguel, e você, guerreiro, você fica aqui por mais 6 meses tentando. Se der certo, eu volto. Se não der certo, você vai embora. E eu falei, caramba, né? Olha o que essa mulher tá falando para mim, né? E a Tatiana veio embora com a Johanna, cara. E eu fiquei lá em São Paulo. E essa época, eu fiquei sozinho, eu lia muito, porque eu tinha que preencher o tempo, né? Eu lia muito. E um dia eu falei pro Garrafão, que era um aluno meu, que inclusive mora aqui em Goiânia. Falei, Garrafão, eu vou embora. E ele, por quê? A gente voltando da aula à noite, eu vi um monte de mendigo, um monte de gente na rua, né? Isso em São Paulo é tudo mais do que em Goiânia, né? É mais população, é mais carro e é mais gente, é mais mendigo na rua também, cara. Uhum. Não estou dizendo mal de São Paulo, não. Né? Mas o Brasil, né, tem essa desigualdade que é bem marcante. Eu vou embora, Garrafa. E por quê? Porque eu não quero fazer parte daquilo ali que eu estou vendo agora. Né? E aí eu tomei a decisão. Antes dos 6 meses, Sandrão, eu chamei os alunos e disse para eles, olha, eu tinha um monte de aula, Sandrão, mas eu não conseguia fazer dinheiro suficiente para sobreviver em São Paulo. O custo de vida em São Paulo, Sandrão, é infinitamente maior do que o de Goiânia. Fora que Goiânia a gente tinha casa, tinha família, e você sabe, né, Sandrão? Qualquer lugar que você passar aqui numa casa dessa, você tem um prato de arroz para comer. Uhum. Né? Então, Sandrão, eu decidi vir embora. Eu vim embora antes. Mas o que ela falou para mim, eu jamais esqueci. Você fica, olha, você vai ficar, você não vai desistir. Então, a Tatiana, ela foi sempre esse apoio, né? Esse apoio, né, que eu tenho. Um dia, já depois que o Capoeira Luanda, já depois que o grupo tinha espalhado em outros países, ela falou para mim, Guerreiro, estou notando você muito acomodado. Você já conseguiu realizar todos os seus sonhos? E eu falei, opa, olha essa mulher de novo, né? Olha o que ela está falando para mim. Eu disse, não. Então, se mexa. Então, quer dizer, é sempre uma palavra, um empurrão ali, um cutucão aqui, né, que me faz despertar de novo. Quando eu estou encostando ali, ela me dá esse start, né? E eu volto, porque a gente não pode parar. Né? A vida, ela só acaba quando você realmente parte desse plano para outro plano. Isso é muito importante, você está falando, viu? 7 anos depois, Sandrão, que a gente teve a Johanna, nós tivemos a Ianca, né? A Johanna é a Ioiô e a Ianca é a Girassol. São capoeiristas. A Johanna está no Rio de Janeiro estudando. Ela chega agorinha, a gente tem que correr com essa entrevista que eu vou buscar no aeroporto. Né? Ela não vem para cá. E a Ianca está aqui com a gente, né? Ainda está no colégio, ela ainda não saiu de casa, ela ainda está aqui com o papai e com a mamãe. Que bom.
Parabéns pela sua família, isso eu posso falar, nós acompanhamos, né? Não é só eu, nós acompanhamos essa felicidade que você tem de ter uma família maravilhosa como você tem. Mestre Guerreiro, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, manda uma mensagem aí para a galera. Eu vou pedir licença, né? Vou pedir licença e eu vou mais ou menos assim, ó. Eu acredito e tenho fé na capoeira. Eu acredito e tenho fé na capoeira. Eu não carrego documento, documento é meu birimbau na mão. Onde eu vou levo cantiga, onde eu vou levo canção, porque eu acredito e tenho fé na capoeira. Eu acredito e tenho fé. Guerreiro, grande guerreiro. É isso aí. Acredita na capoeira, acredita na sua arte. Assim como eu acreditei, assim como foi possível para mim, assim como foi possível para muitas pessoas, né, é possível para vocês também. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Parabéns, para mim é cada dia, cada entrevista dessa está sendo uma alegria poder estar conversando com vocês, conversando sobre a nossa história de vida. E eu sou fruto dessa história de vida, né? Essa história da capoeira, as referências que eu tenho na minha vida de pessoas que deram certo, está aí dentro do mundo da capoeira. Cada um é mais estrela que o outro, assim na questão do iluminar, na questão do alcançar a felicidade, na questão de alcançar um trabalho maravilhoso espalhado pelo mundo. Os meus amigos são esses, e aqui quem está falando é o mestre Sandrão, da capoeira, finalizando aqui com vocês mais uma entrevista. Axé, vai com Deus todo mundo, adeus. Guerreiro, obrigado, viu? Que isso, o prazer é todo meu. Vamos terminando aqui então. Um abraço a todos. Até a próxima com o mestre Carcará, tá bom? Espero que nós vamos conseguir fazer essa entrevista com ele. Vamos pegar um tempinho dele lá, nós vamos conseguir. Vai ter mais novidades aí. Obrigado, guerreiro. Tchau, Luanda. Tchau, tchau.